Muito bem, senhoras e senhores, chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 134, seu podcast favorito de velocidade. Hoje, aquela edição que a gente responde as perguntas, né? Eu já vi aqui na página, tem muitas perguntas. Perguntas essas que eu não sei as respostas, mas eu sei quem as sabe. É ele, o grande Adalto que está adentrando aqui a nossa sala, que já está afiado, passou a tarde se preparando para responder as perguntas dos confrades amigos. Que são sinônimos, confrades e amigos? Você que está há muito tempo na confraria, Adalto. São como se fossem irmãos, né? Confraria é uma irmandade, né? Ah, então beleza. Como se fossem irmãos. Mas olha, Brunão, eu não passei me preparando, não. Eu não vi nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. É assim que a gente gosta. Hoje eu consegui bater um papinho, né? E coloquei algumas coisas aí no site. Sim. E então eu não vi nada. Espero que não me pegue de calça curta. Ah, É, será? espero que Será? de calça curta, porque, puta, não deu pra ver nada, 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 nada. É, temos perguntas, temos perguntas. Eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Eita, vamos lá, vamos Você que começar. veio de Minas Gerais, Ah, como está sentindo esse friozinho polar aqui de São Paulo? nossa, vou te falar, viu? Eu vou te confessar o seguinte, eu gosto de frio, sempre gostei de frio, mas assim, para quem tem filho pequeno, não é muito aconselhável, não. Como essa é uma situação que eu estou enfrentando agora, né, pela primeira vez, né? Então estou aprendendo aí, mas tivemos que adaptar algumas coisas, tipo comprar um aquecedor, né? Antes que o moleque congele e se torne uma pedra de gelo. Mas tirando isso, tá tudo bem, né? E tá frio. Meu, Como tá frio? Parece que vai melhorar agora, mas, porra. eu tô com um aquecedor ligado aqui na minha Bate-Caverna, porque Aham. aqui parece uma geladeira esse meu escritório. Não tem condição. É, o que eu posso dizer é que eu tô com medo da conta de luz. Que além disso tudo, ainda teve um aumento, né? Teve um Então, aumento, lá vem. Prepara o bolso aí, porque vem chumbo. Muito bem. Bom, para me ajudar a pagar a conta de luz, eu e o Adalto, você pode se inscrever aqui no nosso canal, dar joinha no nosso vídeo, né? Compartilhar. E- E lembrando, os nossos Twitters estão aparecendo aqui embaixo, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Reis, e o Fábio Campos não estará aqui hoje com a gente, é o @CampusFB. Vai lá seguir a gente, que a gente também fala umas bobagens lá no Twitter. E vamos parar de conversa fiada, né? Vamos começar a responder as perguntas do pessoal, porque afinal de contas é para isso que eles vieram aqui, né? Não é para ver as nossas caras, né? Com certeza não. Bom, primeira pergunta hoje é do Braia. Braia, Adalto, vocês têm alguma informação ou até mesmo suspeita de que essas alterações que estão sendo feitas em circuitos da Fórmula 1 têm alguma ligação com os novos carros da Fórmula 1 em 2022? Se essas novas configurações de traçado se encaixam melhor no perfil dos novos carros? E porque esse tipo de coisa eu acho que já deveria ter sido feito faz tempo, a opinião dele. E só deveriam fazer agora na última temporada dos carros atuais. Só decidiram fazer agora na última temporada dos carros atuais. E aí, Adalto? Não, boa pergunta do Braia. Já devia ter sido feito há tempos, né? Algumas alterações. Inclusive, essa que fizeram em Abu Dhabi, eu não sei se vai surtir muito efeito. Eu até diria que eles estão fazendo pensando até nos carros desta temporada do que É, na próxima, porque estão pondo mais reta, né? eu não sei. Eu acho que deviam ter feito já há mais tempo também. E, e essa segunda pergunta que ele faz, esse assovio aí, é da turbina. É da turbina. Todo carro com turbina não pequena, né? Turbina muito pequena não dá esse assovio assim, não dá para ouvir. Ela até dá se você tiver com o ouvido ali. Mas como é que você vai pôr o ouvido ali com o carro com o motor lá cheio? Não dá. Então, com uma turbina grande, faz esse assovio. É bonito, né, meu? Esse assovio do turbo. Eu sou apaixonado em carro turbo. Eu gosto também eu gostava também dos motores dos V10 antigos, sem Também, turbo, também. também gostava.
Mas tudo bem, né? Pelo menos tem o assoviozinho lá para nós. Vamos lá. É que, Bruno, a pegada que dá a turbina, rapaz, quando Aham. ela entra, é uma coisa de doido. Nossa Senhora. Meu carro agora está com 400 cavalos. Você foi Quando lá entra, mexer, né? Você foi lá mexer, né? quando entra o Aham. segundo estágio da turbina, sai da frente, que o carro parece que vai decolar, meu. Sei. Muito bem. Vamos lá. Adriano Aguiar. Depois ele chega aqui e fala assim: não, meu carro deu um tanto de problema, estou gastando uma fortuna para consertar. Um dia nós vamos falar desses bastidores aqui. Adriano Aguiar pergunta: se o carro da Mercedes tem como aerodinâmica, ele tem. Nossa, peraí. Tem como aerodinâmica ser baixo, deve ser aqui. Tem como ele abaixar mais sem muitas modificações? Mandou um abraço aqui para mim. Muito obrigado. Ele está falando aqui: mulher não é parente, mas filho sim. Pô, sacanagem. Olha, eu acho que o Adriano quis dizer abaixar a traseira, né? Sim, por causa do reiki, né? Quer dizer, abaixar a frente e levantar a traseira. É. É, não, não pode, porque se levantar a traseira desse carro, aí ele fica mais difícil ainda de entrada de curva, entendeu? Se levantar a traseira dela. Porque ela já perdeu, né? Um apoio que ela tinha ali aerodinâmico, né? O carro é super baixo, super plano, para tentar selar no chão, um difusor que a Mercedes tinha diferente do atual, maior, raspando no chão, praticamente, para selar, para tentar dar um efeito solo, né? Que evidentemente não conseguia, mas chegava um pouco próximo. O projeto do carro é assim. Então, se ele baixar mais a frente e levantar um pouquinho a traseira, eu acho que deve piorar o carro, entendeu? Uhum. Eu imagino que piore o carro. O Muito Luiz bem. já falou para mim que não adianta. Se eles podem levantar uns 2 milímetros o carro, o máximo, a traseira. Muito bem, vamos lá. Comico. Não, não posso falar o nome inteiro. É o Cuidado doutor que esse Comico. cara me pegou. Esse cara me Pegou, pegou. né? É o doutor Comico. Do grande É. doutor Comico. Ô, doutor Comico, nós vamos parar de ler o seu nome aqui, viu? Se o senhor não É, continuar com essa história. Vamos lá. é. Em 2014, e ainda faz uma pergunta gigantesca, vou tentar resumir aqui. Ó. Em 2014, quando as regras mudaram, a UP foi a grande diferencial ao definir a Mercedes como dominante nos anos seguintes. Agora, com a Honda encostando na Mercedes e a Renault melhorando, haverá um congelamento na UP. Isso fará com que a disparidade entre elas não seja muito grande. Conclusão dele aqui, né? Vocês acham que em 2022 o carro vai ser muito mais importante que a potência da UP? Uma equipe que surgir como uma invenção incrível, tipo o difusor duplo de 2009, pode se tornar a próxima dominante? Pode, pode. No desenvolvimento do próximo ano, se a gente vê a Haas surpreendendo em 2022, é isso aí. Não, A pergunta do Dr. não Comico. vejo a surpreendendo. Eu acho que quem pode surpreender aí são as equipes maiores, né? A Haas, o carro da Haas é feito pela Dallara, com todas as partes possíveis que podem ser compradas da Ferrari. E a não ser que a Dallara tenha uma epifania aí, acho difícil, acho difícil. É que Ah, o que ele falou aqui faz muito sentido, porque toda vez que tem uma mudança de regra muito significativa, pode ser que alguém pode ser que descubra um alguém, pulo não, do pode ser gato. que alguém pule, Mas mas isso pode ser qualquer equipe. É qualquer que quem tem é, mais dinheiro, pulo de gato. mas é que as equipes com técnicos, engenheiros melhores, Sim, elas têm mas elas têm recurso. muito mais possibilidades. Você vê, né? A primeira equipe que deu um grande pulo na década de 70, que eu vou começar falando da década de 70, porque foi quando eu vi, foi a Lotus, com o carro asa, era o Colin Chapman, né? Então, não precisa nem falar do Colin Chapman, talvez o maior de todos os tempos. Depois você teve um pulo na McLaren, quando ela inventou o monocoque,
né? Que as outras não eram monocoque, é um monocoque de fibra de carbono. Esqueci o nome do engenheiro agora, também um monstro. Depois você teve um pulo na Williams, quando a Williams inventou a suspensão ativa, que era o Patrick Head, também não está mais na Fórmula 1. Depois você teve. Aqui, ó, o engenheiro que fez o modelo da McLaren que está falando aqui foi o John Barna. Isso, John Barnett. Depois você teve o Patrick Head fazendo a suspensão ativa. Incrivelmente, a Ferrari, o domínio da Ferrari, não teve uma bala de prata, foi o conjunto mesmo, que era aquele engenheiro sul-africano, Rory Byrne, que o carro era maravilhoso, mas não tinha uma bala de prata. Depois você teve o Adrian Newey com o difusor soprado. Você quer dizer, mentira, em 2009 você teve o Ross Brown com o difusor duplo. Aí você teve o Adrian Newey com o difusor duplo soprado, né? E acabou as balas de prata. E só para complementar, né, as pessoas podem falar assim, mas a Brown não tinha dinheiro e achou o difusor duplo. O difusor duplo, quem achou foi na época da Honda, né? A Honda estava lá colocando dinheiro e desenvolveram o difusor duplo. Só que aí com a crise lá, daquela crise de 2008, eles falaram assim, vou mexer com isso aqui não, e saíram. E saíram. Então agora você pode até ter uma bala de prata ano que vem, mas vai vir de algum grande engenheiro, não de um mero desconhecido, entendeu? É isso aí. Eu acho que é isso. Muito bem, vamos lá. Adalto, Fabiano Aroeira de Almeida. Adalto, você já cravaria o P Honda como a melhor da Fórmula 1? Não cravo. Apesar que, eu não sei se deu tempo de você ler, Bruno, ou até o Fabiano. O Fabiano, quando fez a pergunta, não tinha visto ainda. Agora há pouco nós colocamos um artigo aí, né, sobre a turbina da Honda. Deu tempo de você ler? Infelizmente, não. Então, a Honda, para quem não sabe, a Honda fabrica avião também, jatinho, já faz um tempo. Sim. E ela fez uma parceria com a GE para elas produzirem uma turbina, que é uma turbina muito potente e super econômica, né? Então, uma das coisas que a Honda melhorou foi a turbina. Ela usou a tecnologia que ela está usando na fábrica de aviões dela, que se chama Honda Aircraft Company, que é nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte, né? Nós colocamos isso hoje. Então, quer dizer, ela tem uma turbina hoje que talvez seja a melhor turbina de todas. Em compensação, ela perde um pouquinho no MGU-H da Mercedes. Então, é possível que os motores estejam muito parelhos mesmo, né? Não dá para ter certeza qual motor é melhor, apesar do vídeo com a sombra do Verstappen. Não sei se você viu esse vídeo também. Esse eu vi. Então, ali você vê que em toda saída de curva, né, o Verstappen estilinga de um jeito impressionante, né? Mas ali pode ser um mapeamento de motor, pode ser outras coisas, não é só a turbina ali, entendeu? Então, temos que ficar atento, não dá para cravar, não. Muito bem, ó. O William Alves de Almeida fez 6 perguntas. Nossa. 6 perguntas. 6. Como hoje eu estou muito legal, o frio congelou aqui os meus neurônios, eu estou sendo uma pessoa legal, eu vou escolher 3. Atenção, hein? Isso é uma colher de chá que eu não dou para qualquer um, hein, senhor William? Eu vou escolher uma pergunta sobre pilotos brasileiros, uma pergunta sobre prestação de serviços, que nós vamos ajudar aqui mais pessoas, e uma última consideração aqui que ele fez sobre o carro que ele considera o mais bonito da história. Muito bem, primeira pergunta: o quão caro é ter um piloto na Fórmula 1 que os brasileiros não conseguem um patrocínio e por que as empresas brasileiras não apoiam pilotos brasileiros? E aí, Adalto? É muito simples. Um piloto para entrar na Fórmula 1 que não seja de um programa, né, Júnior, ele precisa de 15 a 20 milhões de dólares de patrocínio. E ele tem que ser bom, né? Ele tem que ser bom. Porque senão você precisa de 50 milhões, você precisa
virar quase que um sócio da equipe. Né? Com 20 milhões de dólares de patrocínio, um bom piloto de Fórmula 2, de Fórmula 3, mas principalmente de Fórmula 2, por exemplo, o piloto que nós temos hoje na Fórmula 2, ele é um bom piloto, né? O Drogovic. Mas ele não é de nenhum programa júnior, né? E ele não é um fenômeno. Isso não é um demérito para ele, porque não tem nenhum fenômeno na Fórmula 2. Nem ele, nem ninguém, nem na Fórmula 3. Eu não vejo nenhum fenômeno hoje nas categorias de base. Mas ele é um piloto top, entendeu? Mas como ele não é de nenhum programa de equipe, ele precisa de pelo menos 15, 20 milhões de dólares por ano para entrar. Alguns pilotos brasileiros, muitos pilotos brasileiros já conseguiram isso em outras épocas, né? E precisa disso de pelo menos 2 anos, porque o piloto precisa ter no mínimo 2 anos, porque o primeiro ano é de adaptação, né? É uma categoria muito, 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 muito mais rápida do que a Fórmula 2, do que qualquer outra, muito mais difícil, a tocada é muito sofisticada, tem uma pressão muito grande. O primeiro ano tem que dar um desconto, é lógico, ele não pode tomar a sua total, mas ele vai cometer erros, vai fazer umas besteiras. Precisa no mínimo de 2 anos, o ideal é 3. Então você precisa achar a empresa disposta. Hoje o dólar está R$5. 20 milhões de dólares são 100 milhões de reais. Então você precisaria de empresas grandes dispostas a fazer isso, entendeu? Eu até falei no final do ano passado, Drogovic esse ano ele pode até ser campeão, né? Não sei, pode acontecer, ele pode ganhar várias corridas e ser campeão. Se ele não tiver um patrocínio, mesmo sendo campeão, ele não vai para a Fórmula 1. Muito bem, respondido. Agora a segunda pergunta. Moro no interior da Bahia e sonho em ir para Interlagos. Estou me programando para ir no ano que vem. Qual o melhor setor em um preço médio e seguro para ir com a esposa e amigos? E se há alguma empresa que faz todo o processo de hotel, aéreo e ingressos? Que eu sei. Olha, tem várias. Tem várias, né? Isso é uma prestação de serviço, por isso que eu coloquei essa pergunta. Tem várias empresas que fazem. Na sua cidade deve ter alguma empresa de turismo que faz isso, né? Compra o pacote. Agora, o meu conselho, o conselho de quem já veio de outra cidade para Interlagos é: não faça isso, não precisa. Compra a sua passagem, compra o seu ingresso, reserve o seu hotel. O próprio Fábio Campos já falou aqui pra gente, ele conhece outros circuitos. Interlagos não é um circuito que fica afastado assim do centro, ele fica bem dentro da cidade, né, Adalto? Sim. Então tem transporte, você consegue se movimentar, aqui tem metrô, né? Você consegue ir para Interlagos de metrô. Então, assim, pega um hotel que fique próximo de uma estação do metrô e vai ser feliz, né? Agora, setor depende, né? Assim, o mais barato é o setor G, né? Só que ele não é coberto, então... Não é coberto, e levar a mulher no setor G não é muito aconselhável, né? Infelizmente, a gente mora num país de boçais e os boçais estarão no setor G, então... Não, o que tem de boçal não é mole. Se você for trazer a sua mulher, a viagem é uma. Se você for sem ela, a viagem é outra. Se você for trazer sua mulher, eu tô falando isso, gente, com dor no coração, porque não é o certo, mas infelizmente o melhor, o mais confortável para vocês é gastar um pouquinho mais no ingresso e ficar num setor um pouco mais tranquilo, né? Isso, exatamente. Um setor coberto ali perto da reta de chegada. Isso. Que não é tão bom, porque você não vai ver a pista toda como vai ver no setor G. Então, Interlagos tem uma característica que é o seguinte: o prédio que fica em frente, os boxes, ele tampa a visão da pista. Então, o setor G, embora seja o mais barato e descoberto, ele que dá a melhor visão da pista. Embora não dê para ver a reta, mas você vê o resto da pista inteira. Já se você ficar no setor A, ou, sei lá, o setor B, né, ali próximo da reta, se você vai ver os pitstops e tal, mas não vai ver o resto da pista. Então, são escolhas aí que você tem que fazer, né? Mas... Hotel, William, hotel Santo Amaro, isso. No máximo Brooklyn e Moema, Campo Belo. Não, Moema também dá. Tendo estação de metrô perto, e agora tem, né, em Moema, é tranquilo. Inclusive, tem ligação das linhas lilás que passam aqui na Zona Sul até a linha
que vai para Interlagos tem uma baldeação só, então é muito fácil, né? E assim, é isso. Agora a última pergunta, a última consideração aqui que ele fez é: considera o FW16 o carro mais bonito da história. Evito comentar por conta de todo o contexto histórico que ele causa em todos nós, fãs de Fórmula 1. Está perguntando se ele é um cara ruim por isso. É de jeito nenhum, né? O carro é lindo, mas eu também acho um dos mais bonitos. Aquele carro é maravilhoso. Traz lembranças ruins? Traz. Mas que vai fazer, né? O carro era bonito mesmo. Mas não é só lembranças ruins, não. O Senna ganhou desse carro. Teve um ano que o Senna teve 5 vitórias. Não, mas ele está falando do FW16 mesmo, que é o que o Senna pilotou. Ah, tá. É o branco e azul. É verdade. Não é o amarelo e azul. É verdade. Que também é bonito. Também é bonito, é. Não, é bonito. Acho que não tem essa, não. Acho que você não é um cara ruim por isso. De jeito nenhum. Não é o meu carro predileto, mas é bonito. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu até tenho aqui, ó. Dá licença. Tem aqui, ó. Aí, ó. Olha aí. Ó. Show! 16 aí, ó. É um dos mais bonitos mesmo. Tá, não tem dúvida, não. Nossa, eu tenho do Senna. Aqui, ó, Adalto. Essa asinha traseira triangular aqui, ó. É um fetiche dos fãs, né? Essa invenção do Adrian Newey aqui, ó. Ó, pode achar bonito, não tem problema não. Eu tenho do Senna aqui, esse aqui, ó. Vamos ver se o pessoal descobre que carro é esse aqui, ó. Eu não vou falar. Esse aí, eu já sei, hein? Não vou falar. Você já sabe? Sei. Dá pra ver? Sabe? Tá dando. Sobe um pouquinho, porque às vezes corta. Sobe um pouquinho. Isso. Olha, esse aí é raro, hein? Esse é raro. Nós vamos falar ou vamos pedir pro pessoal deixar nos comentários? Deixa nos comentários aí que carro é esse. Bom, vamos continuar aqui, né? Senão a gente vai perder aqui. Vamos lá. Achar o FW16 bonito, o que você quiser bonito, não tem problema. O Siegfried pergunta: o que vocês acham do fato do Hamilton ter feito 3 tentativas no Q3? Isso mostra desespero? Não me lembro de outra ocorrência dessa. E aí depois ele comenta aqui que o Adalto disse que o Hamilton teria mais chance se chovesse, mas ele esqueceu do show que o Max deu no GP do Brasil de 2016. Não esqueci, não. Isso aí. Não esqueci, não. Ele fez 3 tentativas porque eles tinham guardado um pneu a mais, então dava para tentar. É lógico que desespero, porque tava. O Brunão tá aí? Só tirei aqui para guardar o FW16 aqui. Ninguém merece ver meu sovaco assim na frente. Não, 3 tentativas porque tinha 3 pneus e estava atrás e tentou chegar. Eu disse que o Hamilton tem mais chance se chovesse. Eu continuo dizendo isso. Não esqueci nada do show que o Max deu no GP Brasil 2016. Mas talvez você, Siegfried, tenha esquecido dos 20 shows que o Hamilton já deu na chuva. Então, entendeu? Então, o Hamilton dá show na chuva em todas as corridas, em todas, desde o ano que ele entrou. O primeiro show dele foi no Japão, se eu não me engano, em Fuji. 2007, né? Dando um cacete só no Fernando Alonso, só nele, só no Fernando Alonso. Em todo mundo, né? Aquela corrida, acho que ele ganhou, sei lá, com 30 segundos de vantagem. Exatamente. Ano de estreia dele na Fórmula 1. E de lá para cá, todas as corridas com chuva, ele deu show, entendeu? E o Verstappen é muito bom na chuva, mas eu ainda sou Hamilton. E aposto dinheiro no Hamilton se eu tiver certeza que vai chover. É isso aí. Dan José, vocês não acham que o diferencial da Red Bull está atrás do volante do carro número 33 e talvez a queda do rendimento da Mercedes esteja na idade que está chegando para o Hamilton? É uma pergunta difícil essa, né? Porque é uma pergunta, a resposta vai ser uma resposta empírica, né? Porque eu acho que eles têm um nível muito parecido de pilotagem. Eu acho que o Verstappen já está acostumado, já falei isso no Loucos anterior, falei isso no outro Loucos que eu fiz sozinho, falei nos vídeos. O Verstappen, ele está acostumado com um carro imprevisível em entrada de curva, porque o carro da Red Bull já é assim desde 2016. Ele tem uma janela muito pequena onde ele funciona,
onde ele funciona, e quando ele funciona, ele é muito rápido. O problema é andar nessa janela que é muito estreita. Esses caras desse ano, esse regulamento desse ano, fez com que todos os carros ficassem parecidos com o carro da Red Bull em entradas de curva. Um carro imprevisível também, um carro que, dependendo da curva, ele sai de frente, dependendo da curva, ele sai de traseira. Então, os caras estão com essa dificuldade para guiar esse carro, sendo que o Ricardo é o maior exemplo disso, né? Ricardo perde, pega. A McLaren até já mostrou. Não mostrou, né? Mas deixou muito evidente isso, né? Que pela telemetria, o problema do Ricardo é entrada de curva, totalmente, entendeu? Quer dizer, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, aí ele acerta duas, erra três, é assim que está acontecendo. Então, eu acho que o Verstappen já tem a mão de um carro mais imprevisível, já sabe o que fazer, e ele guia muito, 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 entendeu? Agora, não sei se ele guia mais que o Hamilton, acho que está ali. Talvez o Verstappen até seja um tiquinho mais rápido no seco, mas é um talvez, é uma opinião, entendeu? Não quer dizer que isso seja. Olha, o Hamilton tem 36 anos, estou vendo aqui. Eu acho que o auge técnico do piloto, isso é opinião também, né? Eu não sou. Mas pelo que eu acompanho, o auge técnico, né? Auge técnico é a capacidade da pilotagem. Eu acho que fica aí entre 32 até os 36, 37. Então o Hamilton estaria no fim desse auge técnico. Vai. Sim, eu acho Talvez no ano que vem ele possa começar a ter uma queda. Talvez. Tem pilotos que atingem esse auge um pouco antes, o próprio Hamilton, né? Tem pilotos que saem desse auge um pouco depois. Então. Não dá para saber com certeza, né? É uma diferença muito, muito milimétrica. Vamos lá. O Fábio Lopes, sobre o Ricardo no último Loucos, o Adalto comentou sobre a possibilidade da McLaren dispensar e trazer o Russell na Williams. O Adalto não comentou sobre a possibilidade, a gente ficou especulando aqui, né? Alguma possibilidade disso acontecer ainda nesse ano? E o que será do Bottas nesse horário, nesse cenário? Olha, Fábio, eu falei mesmo isso que você disse, porque é o que eu faria, entendeu? Se eu sou o Zac Brown, que é o CEO da McLaren, e o Ricardo não entrega até o final do ano, não precisa ser nem até o final do ano. Nesse momento, eu daria mais 6 corridas para o Ricardo, entendeu? 6, 7 corridas, que nós já temos 8, mais 6 corridas, 14, 15 corridas, vai. Se o Ricardo não entregar, o Ricardo ganha uma fortuna. Muito mais que o Norris. O Ricardo veio para ser o piloto da equipe. Ele veio para trazer experiência, trazer velocidade, trazer o que ele aprendeu na Red Bull, o que ele aprendeu na Renault, né? O que ele aprendeu nas equipes que ele passou, que ele sempre foi ali. Nem o Verstappen deu pau nele. Outro dia eu vi Ney colocando número aí. Nossa, absurdo, né? Sem considerar as quebras, sem considerar que naquela época quebrava pra cacete o carro da Red Bull. Ricardo não tomou pau do Verstappen, não. Ricardo acho que teve um ano, eu não sei se foi 2017 ou 2018, que o Ricardo ele quebrou as últimas 6 corridas, ele quebrou assim em todas. Todas. Teve um ano contra o Kvyat, ele teve 7 quebras a mais que o Kvyat. E nego fala que ele tomou pau do Kvyat, quer dizer, sabe? Os caras pegam a tabela Excel ali, né, a tabela do campeonato, e falam, não, esse é melhor, esse é pior. Sabe, brincadeira. Então, o grande problema de comentar por tabela. Né? Então, eu acho que o Ricardo, eu gosto muito dele, ele é um dos pilotos mais simpáticos do grid, eu torço bastante que ele reverta essa situação, mas se ele não reverter, e se eu sou o dono, se eu sou o CEO da McLaren, e ele não reverte essa situação, e eu vejo o Russell dando sopa, ou seja, a Mercedes não vai pegá-lo, eu vou lá e faço uma proposta. Eu sou louco agora? Deixar um avião desse na Williams? Louco o senhor né? Só que é louco por automobilismo. Por automobilismo. Assim como todos nós. Boa. Muito bem, vamos lá. O Marcelo BP.
Tá dando parabéns aqui para mim, muito obrigado. Ricardo, vocês acham que vai fazer uma boa prova nesse final de semana, final? E Silverstone, as equipes que reclamaram com a FIA sobre parque fechado durante a corrida curta, inviabilizando a manutenção de suas embreagens, terão o pleito atendido ou não? Eu acho que sim. Eu acho que terão. Porque aí a questão da embreagem é uma questão que todas precisam disso. Não é uma questão de desempenho, isso é uma questão de segurança até, né? Porque se o carro fica parado no grid, é um risco enorme de alguém vir encher a traseira, né? Então, eu acho que vão sim. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A Muito bem. fezinha desse fim de semana é difícil. Eu não olhei. Você olhou a previsão do tempo? Se bem que a semana passada, Bruno, a previsão do Nem tempo precisa olhar. matou a gente, né? Porque tava lá que sexta-feira ia ter 96% de possibilidade de chuva. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. O Adalto, quando ele vai fazer as apostas dele, qual é o primeiro lugar que ele olha? É a previsão do tempo. Aí ele faz entendeu? Por isso que vem com esse papo de ídolo estranho. A previsão do tempo é muito importante. Não só se vai chover, como a temperatura. Mas é mais se vai chover que eu te conheço. Vitor Meneguin. Bruno e Adalto, gostaria de saber quais montadoras vocês gostariam que entrasse na Fórmula 1 e o motivo pela escolha. O Bruno? É o Bruno que perguntou? Não, Vitor Meneguin. Bom, grande Vitor! Eu gostaria muito que a BMW entrasse por razões pessoais, por razões emocionais, né? Porque eu sou assim apaixonado na marca, então eu adoraria que eles voltassem para a Fórmula 1. E quando tinham um motor mais forte, eu adoraria que eles voltassem. Adoraria a Porsche também, né? Olha, eu acho que tem uma fábrica que só teve uma vez na Fórmula 1, fez muito feio, porque entregou tudo para terceiros fazerem, foi a Toyota. E eu não vejo a Toyota entrando na Fórmula 1, não vejo, mas é uma empresa que faz carros de altíssima qualidade, de altíssimo nível. Eles têm um carro esportivo que é um dos melhores do mundo, nem tem aqui no Brasil, custa uma fortuna, mas quem já andou nesse carro diz que é uma coisa simplesmente maravilhosa. E é isso. Eu adoraria, de todos, eu adoraria a BMW, a Porsche. Podia ser a Audi também, mas assim, eu acho que se entrar a Porsche não entra a Audi, porque são do mesmo grupo, né? Porsche, Audi, Volkswagen, Lamborghini, são tudo do mesmo grupo, né? E tem outras também. Seat, que é da Espanha, tem várias outras aí que é do grupo Volkswagen. Eu acho que eles escolheriam uma para entrar, e na minha opinião, não sei se seria a Porsche ou se seria a Audi. É uma dessas duas, acho que. Eu gosto mais do nome Porsche, né? Mas talvez para turbinar um pouco a Audi, que ficou muito atrás da Mercedes e da BM, né? Porque a Audi é mais concorrente da Mercedes e da BM, e a Porsche é mais concorrente de Ferrari, de outras coisas, né? Eu não sei. Talvez comercialmente. O meu voto seria, eu voto com o Fábio Campos, seria a Cosworth, para poder fazer motores baratos, para o pessoal poder comprar, para ter mais equipes. É isso aí que eu gostaria. Mas aí seria motor, né? Eles só fazem motor. Sim, só para motor, mas ele perguntou quais. Ele perguntou montadoras, entendi.
Eu entendi, mas montadora de motor eu preferia essa. Agora, de montadora, tanto faz. Podia entrar todas, que aí você que me deixaria Nossa, feliz. já Porque eu queria um pensou? grid cheio. Queria Nossa. grid cheio. Fórmula 1 precisa de grid cheio, igual na Fórmula Indy, é isso que precisa. Vamos lá, Mário Designer. É possível dizer que o declínio do rendimento do Ocon se deve a um relaxamento por conta de sua renovação por 3 anos? Ou existe alguma informação de que ele está testando algo, como ocorre com o Tsunoda? Ou é só o Alonso tirando leite de pedra? Boa pergunta do Mário. Mário, eu não tenho essas informações. Eu não. Eu descartaria essa coisa de relaxamento por renovação. Acho que é Também. difícil. Eu acho que é uma coincidência. E o É, Alonso tá pelo jeito. Vamos esperar mais essa corrida, mais a próxima. Mas pelo jeito tá pegando a mão, entendeu? Então, quando o Alonso pega a mão, ele destrói. Ele só não destruiu o Hamilton. O resto deu pena. O que ele fez com o Van Dorme na McLaren, que o Van Dorme era considerado o novo Bambino d'Oro, né? aham, O que ele fez com o Van Dorme foi inacreditável, entendeu? Então, é. Vamos lá, Rio do Lima, com a gama de pneus mais macia para esse final de semana, existe a possibilidade de algum carro ou equipe largar com os duros, que foram os médios na semana passada? largar? Não, largar não. Porque daí teria que fazer o duro, teria que É fazer o difícil Q2 com o essa. duro. Então, É eu acho difícil. que pode até largar com o duro equipes do 11º para trás, porque daí elas podem escolher com que pneu elas vão largar. Mas os que passarem para o Q3, né, os que fizerem o Q2, duvido que alguém vai fazer o Q2 com o duro. Então, porque se Difícil. fizer o Q2 com o duro, não passa Não para o passa porque é Q3. três. É, Então, acho que sim. só se for o 11º para trás. Aí pode É. ser uma boa pedida, mas 10 primeiros, nenhum. Muito bem. Vinícius pergunta: ano passado eu reassisti a temporada de 2008 e nela os comentaristas britânicos estavam bem esperançosos com a mudança de regulamento que viria em 2009, pensando em aumentar a competitividade. Vejo uma esperança bem parecida esse ano com a mudança de regulamento em 2022. Vocês acham que essas mudanças vão melhorar mesmo a competitividade da categoria? Antes, primeiramente, parabéns por você ter revisto a temporada de 2008. Rever temporadas de Fórmula 1 é um esporte que eu incentivo as pessoas a fazerem aqui no Loucos há muito tempo, viu? É verdade. Revejam. Inclusive, agora com a F1 TV tá moleza, porque tem tudo Tá? lá. É verdade. Bom, eu acho o seguinte, Vinícius, né? Tudo na vida é muito a expectativa e realidade, né? A minha expectativa é que vai melhorar um pouco. Não acho que vai melhorar muito. Acho que vai melhorar um pouco. A Fórmula 1, eu acompanho a Fórmula 1 desde 1972, que eu ainda não tinha tanto discernimento assim, porque eu só tinha 10 anos de idade. Então vamos contar final da década de 80, vamos começar a contar para, sei lá, da década de 70, lá para 79, quando foi a última corrida, inclusive aqui em Interlagos, depois foi para o Rio de Janeiro, que eu já tinha mais discernimento, já tinha aí 18 anos de idade. A Fórmula 1 nunca foi uma categoria com corridas, com sequência de corridas pegadas. Nunca foi. A Fórmula 1 sempre, porque é uma categoria onde cada um constrói seu carro, né? Então não é uma categoria monomarca. Então os carros são diferentes. Cada um constrói de uma maneira. Nem todos os carros têm o mesmo motor. Então já tem outras diferenças, né? Os pilotos têm diferenças sutis entre eles. Mas a Fórmula 1 é sutilezas. Então, eu acho que não vamos ter uma categoria como a Fórmula 2 ou a Fórmula 3, que os carros são todos iguais, né? Basicamente. Mesmo assim, você tem sempre as equipes que ganham, você tem as equipes grandes, as equipes pequenas, que sempre andam na frente. Por quê? Elas têm mais dinheiro, elas têm técnicos melhores, né? Tem mesmo, que nem na Indy, que é uma categoria monochassi, só tem 2 motores, e são sempre as mesmas equipes que ganham o campeonato há 20 anos. São sempre as mesmas. Você tem algumas corridas que outras equipes ganham uma corrida ou outra. Mas o campeonato são 3 equipes. Bruno, não me corrija se eu estiver falando besteira, mas são 3 equipes
que ganharam os últimos 20 anos da categoria. Ferrari, Red Bull. 20 anos. Não, Indy eu tô falando. Indy, desculpa. Indy. Sim. Basicamente quem ganha campeonato é Penske, Chip Ganassi e Andretti. Entendeu? Que é uma categoria quase monomarca, porque o chassi é igual, só tem motor que é diferente. A diferença que você está falando é o seguinte: na Indy não é tão incomum que alguém vá lá e belisca alguma coisa. Isso, belisca na Fórmula 1, isso é muito incomum. Qual foi a última vez que a gente viu uma vitória assim improvável? Acho que Maldonado, 2012. Maldonado, não. O ano passado, o Gasly. Gasly, 2020. Isso aí. Mas, ou seja, a última tinha sido o Maldonado em 2012. O Gasly em 2020. Isso. E mesmo assim não foi uma... Apesar que a vitória do Maldonado, para mim, é a vitória mais assim, esquisita. Porque ele não ganhou por acaso. Ele ganhou, foi lá e cravou todo mundo, né? Ele só teve uma vantagem, né? Porque ele largou na... Quem tinha feito a pole era o Hamilton. Mas ele largou em segundo. Para mim, largar em segundo já era um estouro. Já eram feitos largar em segundo. Porque, assim, mas enfim, eu imagino, nós estamos falando de 8 anos de distância entre uma vitória improvável e outra. Na Indy isso não acontece. Né? Na Indy você pega um Tony Kanaan, naquela equipe do Jimmy Vasser, vai lá e belisca uma 500 milhas. O outro vai lá, né, na equipe do Bob Rahal, pega outra vitória. Sim. Campeonato é isso mesmo. Campeonato é quem tem mais recurso. Quem tem mais recurso, entendeu? Quem tem mais técnico. Quem tem mais recurso tem técnicos melhores, engenheiros melhores. Então eu acho que vai melhorar a Fórmula 1, porque os carros vão conseguir andar mais perto um do outro. Então só isso já faz com que a coisa melhore. Mas não vai virar uma... Você quer ver pega mesmo, você tem que vir aqui em Interlagos, Campeonato Paulista, não sei nem se está tendo, acho que depois da pandemia parou tudo. Mas eu já vi muita corrida aqui em Interlagos, inclusive de Fusca, 60 carros. O ouvinte que perguntou aqui sobre Interlagos, Interlagos é muito legal assistir a Fórmula 1, é maravilhoso. Mas as melhores corridas do fim de semana são as antes da Fórmula 1. Sim. Os caras metem uns Maserati na pista lá, aí o pau come bonitamente, né? Então, você vê 4 carros na reta de Interlagos, um lado do outro, para disputar a vitória. Quem vai frear depois para entrar no S do Senna? Isso aí. É espetacular, entendeu? Mas isso não é Fórmula 1. A Fórmula 1 é diferente disso. Né? Então, vamos ter uma expectativa que vai melhorar um pouco, porque se melhorar bastante, você vai ficar feliz. Se você tiver uma expectativa que vai virar um tiroteio todas as corridas, eu acho que você vai ficar frustrado. Vamos lá, Francis Leias. Hoje em dia, os carros automáticos não aceitam que o motorista mude de marcha, se a rotação e velocidade do veículo não estiver exatamente no tempo certo. Isso quando usamos a função manual ou câmbio borboleta. Nos carros de Fórmula 1, existe essa trava ou o piloto consegue mudar a marcha independente da velocidade e rotação do motor? Bom, só para dizer que essas travas que tem nos carros de rua é para a gente não estourar o motor do carro, né? Não é a ideia, né? O motor de Fórmula 1, se o piloto passar de giro, ele flutua. O piloto sente que o motor parou. E ele troca rapidinho, entendeu? Ele tem um limitador, né? Isso, é como se fosse um limitador, entendeu? Então ele pega e troca. O seu carro de rua também tem um limitador de giro, só que você não quer ficar nele porque você não quer o motor do seu carro, né? Porque custa um pouco caro, né? Para nós que somos cidadãos comuns, né? Então é assim que funciona. Agora, ele tem que trocar antes de bater o limitador, antes de o motor começar a flutuar, porque quando o motor começa a flutuar, ele perde tempo, entendeu? Porque se tem um cara do lado dele que trocou a marcha no tempo certo, o cara faz assim, ó. Vuf, na hora. Entendeu? Então é isso. Fernando Paixão, dá parabéns aqui para mim, obrigado. Estou acelerando agora para a gente poder atender todo mundo. Mesmo não sendo adepto da futurologia, gostaria de aproveitar o gancho do último episódio. Segundo o raciocínio do Adalto sobre o Russell na McLaren, imaginando que Bottas não fique, podemos pensar que Ricardo poderia ir muito bem para a Mercedes.
Seria até, na minha opinião, mais valioso que o Russell no momento. Ele tem muita experiência, está devendo demais esse ano e de repente pode se achar com o carro, coisa que não fez até agora no bólido atual. O Russell poderia, nesse meio tempo, ficar numa equipe ótima e ainda ganharia um pouco mais de rodagem, sem ficar no fundão. E aí a colaboração McLaren e Mercedes, tá perguntando se ele foi longe no delírio dele. Ricardo na Mercedes e Russell na McLaren. Eu ainda, na parte do Russell na McLaren, tem até uma coisa que eu não falei, mas agora você lendo a pergunta dele, né? A McLaren pode fazer até um acordo com a Mercedes, porque ela usa motor Mercedes. Aí fala, para você não perder o Russell para outra equipe, de repente para a Red Bull, para outra equipe qualquer, que não tenha nenhum vínculo com vocês, deixa ele 1 ano ou 2 lá com a gente, antes de você pegar, porque ali ele vai andar no tiroteio e vocês vão ver o que ele é capaz de fazer andando ali em terceiro, quarto, quinto, como está andando o Norris, por exemplo, né? O Norris, para quem não sabe, está em terceiro no campeonato. Só isso. Seu cara é o terceiro ou quarto. Agora, o Ricardo, eu acho o seguinte, Fernando Paixão, se o Ricardo não melhorar, ele tem que melhorar. Se ele não melhorar, vai ficar ruim para ele, para alguma equipe, ainda mais considerando o salário que ele ganha. Entendeu? O Ricardo, ele ganha um salário muito acima do normal, entendeu? Então, a McLaren não disse quanto ele ganha, mas você tem uma ideia, ele ganhava 25 milhões de dólares na Renault. E ele não quis renovar com a Renault, ele que não quis, ele que quis ir para a McLaren. Entendeu? Então, eu não sei quanto a McLaren paga, mas é bastante, entendeu? É bastante. É isso aí. José Antônio Vieira, boa tarde, loucos. Adalto, essa queda de rendimento da Mercedes pode ser pelo teto orçamentário? Olha, pode sim. A Mercedes está acostumada a gastar muito mais, mas a Red Bull também, né? Então, a queda orçamentária foi para todo mundo. O problema é que a Mercedes, não sei se você lembra, José e Bruno, e quem ouvinte, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado, a Mercedes também fez matéria. Até a pré-temporada era em 2 partes. A primeira parte da pré-temporada da Mercedes foi horrível. E eles trouxeram um carro novo para a segunda parte da temporada. Só isso que eles fizeram. Só isso. Hoje eles não têm essa condição de fazer. Por exemplo, vai ter férias, depois das férias a McLaren, a Mercedes vem com tudo novo. Não pode. Não é que a Mercedes não quer. Não pode. Tem um teto de orçamento, tem limite de túnel de vento, tem limite de CFD, tem limite de tudo. Então, o que a Mercedes pode fazer, o que eles estão tentando fazer, é melhorar esse carro, afinar esse carro, achar o acerto ideal, achar um mapeamento melhor de motor, mexer um pouco na suspensão, pouco também, porque se mudar a suspensão é um token, a gente não sabe se a Mercedes ainda tem token para gastar. Então, é difícil. Por isso que eu falei que eu acho que o Verstappen é favorito para o título. Porque tudo isso eu levei em consideração para dizer que eu acho o Verstappen favorito para o título. Porque nessas alturas do campeonato, é muito difícil melhorar muito qualquer carro até o final do ano. Eles vão ter uma melhora, mas essa melhora é acerto fino de coisas e parte aerodinâmica, que aí sim, parte aerodinâmica tá livre. O problema é que a aerodinâmica também depende do chassi. O chassi não está livre. O chassi é o mesmo, não pode mudar de chassi. Né? Se você quer colocar um chassi novo, pode. Tem que ser igual a esse. Não pode ter uma diferença desse. Eles colocam no gabarito, não pode ter um furo que não tem nesse, não pode ter um furo num lugar diferente desse, não pode ter nada diferente desse. Tem que ser exatamente o mesmo chassi. E muita parte aerodinâmica depende do chassi, entendeu? Então, é isso. Muito bem, agora,
Abrindo a asa móvel. Abrindo a asa móvel. Abrindo a asa móvel aqui para a gente atender todo mundo. Ó. Marçal Kawai Prado. O chassi do Hamilton continua diferente do chassi do Bottas? Se forem o mesmo, qual foi a decisão da Mercedes? Usaram o chassi que o Hamilton utilizou em Mônaco ou voltaram para o antigo? Não, aqui na Áustria eles já tinham mudado de chassi, né? O chassi do Hamilton foi para o Bottas e o Hamilton pegou um chassi novo. O chassi novo, como eu acabei de explicar, é novo porque foi feito agora, mas é igual ao chassi velho, né? Teoricamente, o chassi só faz diferença, Marcel, se ele tiver com algum defeito ou de fabricação ou de muito uso, fadiga de material, entendeu? Senão, ele racha alguma coisa. Ele pode rachar, quebrar, senão não faz diferença. Isso aí. Leonardo Bordan, sobre a discussão em qual ponto as equipes deveriam abandonar o desenvolvimento do carro de 2021 para trabalhar no de 2022, a Red Bull não poderia usar o tempo da AlphaTauri para desenvolver uma base do carro de 2022, assim aproveitava o tempo de 2021 para continuar no RB16. Não pode. Cada equipe tem o tempo dela de túnel de vento e pronto, não pode. Ter o túnel de vento, de limite de orçamento, tudo é cada um. Não pode. Agora olha que audiência qualificada aqui, hein? O Max Verstappen. Escrevendo em português e ainda me deu parabéns aqui. Muito obrigado, viu, seu Max Verstappen? Bruno, parabéns. Qual outro site que o Max escreve, rapaz? Rapaz, isso aqui é primeiro nível. Vocês estão pensando o quê? E ele pergunta ainda, ele faz uma pergunta para tentar descobrir um segredinho, ó. Que ele é esperto, né, o Max Verstappen. O que seria esse remap que o Dude mencionou como plano B da Mercedes? Max Verstappen, seu malandro. Aí é o seguinte, Max. Ô, Max, é o seguinte. Explicar o que acontece. Você tem você faz o motor, ele tem até o motor de rua é assim, né? Ele sai de fábrica com um mapeamento, né? É lógico que o carro de rua ele sai com um mapeamento bem maneirinho, porque o carro tem que durar 100, 200 mil quilômetros, né? Teoricamente um carro, quando você compra um carro zero bala, ele tem motor para 200 mil quilômetros no mínimo. Se você cuidar bem, trocar óleo, água, Fórmula 1 é a mesma coisa. Eles têm um remap eles têm um mapeamento de motor para cada pista, que eles consideram ideal. Eles consideram ideal para o carro deles. O que aconteceu aí foi o seguinte: como eles viram que o Max Verstappen está estilingando na saída de reta, como você deve ter visto no vídeo que nós postamos hoje, em todas as saídas de reta, o Bottas chega na freada, é impressionante. Eles saem da curva, o Max estilinga. Aí o Bottas, na próxima freada, o Bottas chega de novo, eles saem da curva, o Max estilinga. Então, o que dá para entender aí? Que o remapeamento vai ser para aumentar a potência em faixa de giro média. Tipo, o Fórmula 1 hoje vai a 12 mil giros, mais ou menos. Sei lá, a partir de 6 mil. 6 mil a 9 mil, eles tiram um pouco de potência. Para ficar mais fácil de entender. Eles tiram um pouco de potência. Eles fazem, por exemplo, injetar mais combustível e mais ar na faixa de 6 a 9 mil, para o carro ficar mais forte nessa faixa do que ele estava. Compensação, como tem um limite de 100 quilos por hora de injeção de combustível, você não pode passar isso, entendeu? Então, nessa faixa de giro, eles podem colocar um máximo de 100 quilos por hora e tem que entrar ar suficiente no motor para fazer a combustão nessa faixa de giro. Eles podem também fazer a central eletrônica despejar mais potência elétrica nessa faixa de giro, entendeu? Então, eu acho que o remapeamento é esse. É isso aí, tá anotado lá, né? O Max deve estar anotando lá, ó.
Tiago Pimentel, a Mercedes testou algo no mapa dos motores da Williams na corrida passada? Ou até mesmo na McLaren? Eu não sei, não sei. Eu não perguntei isso, então eu não sei. Pode ser, mas eu acho assim, o que a Honda faz com a AlphaTauri e a Red Bull é muito diferente do que a Williams do que a Mercedes tem condição de fazer, tanto com a Williams quanto com a McLaren. quanto com a Aston Martin. Por quê? A Williams, a McLaren e a Aston Martin, elas pagam o motor para a Mercedes. Elas são clientes da Mercedes, mas elas pagam uma grana. Já a AlphaTauri não. A AlphaTauri é do mesmo dono da Red Bull e eles fizeram essa equipe, a AlphaTauri, para ser um laboratório para a Red Bull. Então eles testam tudo lá. Tudo que eles podem, eles testam lá. De preferência com o Tsunoda, coitado. Quê? De preferência com o Tsunoda, né, coitado? De preferência com o Tsunoda. Por isso que ele fica tão nervoso no rádio. Isso, esse ano o Tsunoda está sendo uma cobaia total. Até pena. É isso aí. Rato do Indoor pergunta: as corridas curtas vão ser com tanque cheio ou já foi definida uma quantidade mínima de combustível? Não, vai ser a quantidade para completar, né? Para completar. É isso aí. E tem que sobrar meio litro lá. Para fazer a inspeção. Né? Exatamente. Edu Botafogo, vocês podem explicar essa urgência das equipes em decidir o quanto antes parar com o projeto de 2021? É blefe ou estão jogando a toalha antes do tempo? Edu, esse regulamento desse ano já foi feito para as equipes pensarem cedo no ano que vem. Porque não pode mudar o chassi do carro, não pode colocar potência no motor, só pode mudar quando confiabilidade. Inclusive vai poder o ano que vem também, né? Eles vão congelar o motor. Dia 1 de janeiro de 2022 vai ter um novo motor da Fórmula 1 que vai ter 10% de combustível neutro em carbono. Então, isso muda bastante coisa dentro do motor. E eles vão, durante o ano, se eles verem que o motor está com problema de confiabilidade, a FIA vai autorizar eles a arrumar esses problemas, né? É a mesma coisa que está acontecendo esse ano, vai acontecer ano que vem. E depois vai acontecer em 2023 também, porque eles vão aumentar de 10% para 20%. Então, o carro desse ano, ele tem muito pouca coisa para melhorar, entendeu? Do que ele já está planejado, porque o pacote aerodinâmico para cada pista, as equipes já fizeram, já tá na cabeça delas, né? Algumas não construíram ainda, mas já está projetado para as pistas depois de agosto, por exemplo, vem uma sequência enorme de corridas a partir de setembro, né? Setembro, outubro, novembro, tem muita corrida. Então, eles já têm tudo projetado, o que eles vão pôr no carro, dependendo das pistas, né? O que eles podem fazer é mudar esses projetos, entendeu? Porque o carro está apresentando problemas diferentes do que eles imaginavam. Então, não é um investimento muito alto fazer isso. Então, isso eles podem fazer. Agora, eles não podem mexer no chassi, eles não podem colocar potência nova no motor. Entendeu? Então fica difícil a suspensão eles podem fazer poucas mudanças, né? O difusor da Red Bull, por exemplo, uma coisa que eu queria falar e tinha esquecido, a Red Bull fez um difusor diferente que ela estreou, não sei se foi na França ou agora na Estíria. Eu não sei se chegou a ver, Bruno. Todas as saídas do difusor, elas estão dentadas agora, elas não são mais planas. Elas são dentadas. Isso aí faz com que o ar tenha mais dificuldade em passar pelo difusor, e quando ele sai do difusor, ele sai com mais força. Entendeu? Isso aí é uma coisa também para dar um pouquinho, mas é coisa mínima, de downforce, entendeu? E de coisa mínima em coisa mínima, né, a galinha enche o papo.
Isso, é isso. Ó, para finalizar, o Renato de Melo Machado, nos carros do ano que vem, o lance de reiki vai mudar, vai ser anulado pelo efeito solo? Renato, eu acho que sim. Agora, é um achismo meu, porque o reiki não combina com efeito solo, né? Efeito solo pede um carro no chão totalmente, de uma ponta a outra, né? Então, a não ser que eu esteja muito enganado, ou tem algum engenheiro da Fórmula 1, algum gênio que consiga fazer uma coisa diferente e ser melhor que os outros. Muito bem, é isso. Finalizando então a edição aqui de responder as perguntas, 1 horinha cravado. Estamos dando Porra. show no tempo aqui, maravilha, ó. Pô, essa foi boa. Essa foi boa. Então é isso. A gente esse fim de semana tem o GP da Áustria, tem a Fórmula Indy também, né? Tem Isso. bastante coisa aí para a gente acompanhar e trazer aqui na próxima terça-feira. Não se esqueça do nosso joinha, não se esqueça de inscrever no canal, marcar lá o sininho, né? Vamos divulgar aí o conteúdo do podcast, os vídeos. Amanhã o Adalto já vai entrar aí com a análise do treino livre. Isso. Fique ligado. E É. é isso, viu, pessoal? Muito obrigado pela presença, pela audiência aí de todo mundo. Aproveitem o fim de semana, juízo nas cabeças, e nós Isso. voltamos com a edição número 135 do Loucos por Automobilismo na terça-feira. Beleza? Muito obrigado, um abraço para todo mundo e até lá.